o maior dentre vós será o vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Agora, um complemento. Livro de João, capítulo 15, versículo 15. Em nome de Jesus. Livro de João, capítulo 15, versículo 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículo 15, vai dizer o seguinte: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos feito conhecer. Amém? Os irmãos podem se assentar, dando glória, aleluia, glória a Deus. Feliz demais por estar aqui, fazer parte deste corpo maravilhoso, né? Posso dizer, como aqueles pregadores, me faz acompanhar da minha esposa, meu filho. Maravilhoso a gente adorar juntamente com a família, né? Em nome de Jesus. E os jovens, que bênção, né? Assim como o pastor Vanderlei mencionou, é um privilégio estar jovem dentro da casa do Senhor e poder aprender os seus atos e poder adorá-lo, né? Maravilhoso. Deus abençoe a liderança por essa confiança a cada detalhe, irmãos, né? Ontem foi maravilhoso a gente poder entregar aqui o louvor, coisa linda, né? O que Deus falou e assim recebeu da sua igreja, em nome de Jesus. Quando me entregaram, né, essa oportunidade, e aí lá no monte, foi orado, né, e foi entregue este tema, não foi? Cadê a operadora? A Jussara, ali. Foi lá no monte, não foi? Eu não ouvi direito naquele dia. Eu fiquei tentando, falei, meu Deus, qual que é? Aí quando colocaram, eu falei, nossa, que tema é esse? Que versículo foi esse que Deus entregou? Já não vos chamo mais servo. Falei, nossa, uma palavra temática, onde foi escolhido este tema, este versículo. É difícil você tentar pregar para uma juventude, para uma igreja, com esse tema. Então eu fiquei, e ora, e fala com Jesus na madrugada. Fala, Senhor, me dá um caminho, Senhor. Me dá um caminho. E aí o Espírito Santo de Deus me levou a este outro versículo, que é: não vos chamo mais servo, mas agora meu amigo. Servir como servo é uma coisa, servir como amigo é outra. Servir como servo é uma coisa, servir como amigo é totalmente diferente. Quando se fala nos evangelhos do Novo Testamento, Mateus ele escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos de uma forma mais direta, porque os romanos eram assim. E aí vai dizer que Lucas escreve aos gentios, aos não judeus. E aí vem o apóstolo João e escreve aos cristãos, e assim a sua igreja. Então, quando o Espírito Santo de Deus me levou ao capítulo 15, o versículo 15, automaticamente me veio, falei, então é isso que Deus quer, uma palavra direcionada aos cristãos, uma palavra direcionada à sua igreja. E aí eu fui tentando cada vez mais entender essa palavra. Quando se fala nesse capítulo, né, do livro de Mateus, não tem como a gente não falar um pouquinho de fariseu e os escribas. Temos que entender, desde os tempos antigos, fariseu foi 400 anos após o nascimento dos escribas. Os escribas nasceram 600 anos antes
de Jesus Cristo. A adoração era entregue através de sacrifício dentro do templo. Então, sempre eram os sacrifícios entregues por causa dos pecados, em propiciação dos pecados. Então, o derramamento de sangue era contínuo através dos sacrifícios de animais dentro do templo. Mas vai dizer que o templo foi derrubado, o povo foi raptado e foi levado à Babilônia. Dentro da Babilônia, eles foram obrigados a mudar o curso do sacrifício, da adoração. E agora, o que nós vamos fazer? Aí é onde entra os escribas, os copiadores. Por quê? Porque eles começaram a copiar a Torá, e de tanto copiar a Torá para entregar ensinamentos, até mesmo dentro da Babilônia, começou a nascer as sinagogas, onde eles se reuniam aos sábados, e ali de tanto ali escrever, eles começaram também a ensinar, porque começaram a compreender melhor ali as escritas, e assim nasceram os escribas. O primeiro escriba a ter o nascimento, vamos dizer assim, foi Esdras. Depois de Esdras nasceram muitos outros. Após 400 anos, vai vir os fariseus. O que são os fariseus? Existem muitos fariseus que são escribas. Existem muitos escribas que também são fariseus. Por isso eles andavam sempre unidos. Mas a diferença deles que foi como se fosse um movimento religioso. Por quê? Por causa do Alexandre o Grande, que tentou colocar os seus costumes, os costumes romanos, também até parte política. E aí os fariseus, que vai no hebraico, o significado no original, são separados. Por quê? Porque eles não queriam isso. Não, eu não concordo com isso. Nós aqui seguimos as leis de Moisés, continuaremos perseverando nelas. O que é um fariseu? O que é um escriba? Eles acreditavam, mas existe fariseu até hoje, porque eles acreditam na vinda do Messias, eles acreditam na ressurreição dos mortos, né? E os ímpios tomarão o seu destino ao contrário. Eles acreditam no trabalhar dos anjos. Esses são os fariseus. Podemos dizer que nos dias de hoje existe muito fariseu dentro da igreja. Por quê? Porque acreditam na vinda do Messias. Por quê? Porque acreditam no trabalhar dos anjos. Por quê? Porque acreditam na ressurreição dos mortos para uma nova vida com o Messias. Mas infelizmente, aonde esse versículo aqui me levou, né, que vai dizer do capítulo 15 do livro de João: podem conhecer as leis, mas ter amizade com Jesus é totalmente diferente. Ser servo, eles não eram servo? Era. Eles não levavam a palavra? Levavam. Não eram tementes da forma deles? Sim. Não acreditavam na vinda do Messias? Não serviam nas sinagogas? Serviam, né? Mas a amizade com Jesus que era diferente. Quando eles começaram, qual era a sede? Vamos dizer assim, a sede dos escribas e dos fariseus, no meio de Jerusalém, onde eles começaram a ver, não, mas quem é esse daí? Quem é esse daí que faz milagre? Mas espera aí, está fazendo milagre no sábado? Não. Está indo contra as leis. Isso não pode acontecer. Mas como assim? 3 coisas que eles queriam colocar em Jesus. Primeira, esse homem é de Deus. Só que se eles colocassem isso, esse homem é de Deus, peraí, faz milagres, mas se nós colocarmos este homem é de Deus, nós vamos ter que quebrar algumas leis, vamos ter que ir contra, porque ele faz milagre no sábado. E aí ele falou, não tem como. Por quê? Porque ele também está se assentando na roda daqueles que estão excluídos. Ele janta com prostituta, ele vai e se ajunta com os leprosos.
Todos aqueles que nós deixamos de lado, Ele está chamando para junto. Não tem como. Não tem como a gente falar que esse homem é de Deus. Então, peraí, ele é um charlatão, ele é um enganador. Não, mas que enganador é esse? Que chega perto de uma pessoa que nasceu cega? Glória a Deus. Não tem como a gente colocar que ele é um enganador, porque nós conhecemos uma pessoa que nasceu cega e agora estamos vendo ele enxergar. Nós conhecemos uma pessoa que nasceu coxo desde o ventre e agora está andando para lá e para cá. Não tem como colocar esse homem como enganador. Não dá. Terceiro, este homem é possuído por demônio. Ele só pode fazer no nome do... Não tem, então vamos colocar isso. E eles começam a espalhar. Você sabe quem que é esse homem? Ele está sendo conduzido por Beelzebul. Ele está sendo conduzido por Beelzebul. Beelzebul era um demônio, vamos dizer assim, da adoração dos filisteus. E eles trazem de lá e colocam, ele faz as obras, os milagres em nome de Beelzebul. Ele é usado por Beelzebul. Aí Jesus vai bater conta. Vocês são, vou falar aqui o linguagem, fariseu burro. Aqui ele pega o capítulo inteiro, não importa. Como é que pode Beelzebul expulsar Beelzebul? Uma casa, ele vai dizer, dividida, ela não vai subsistir. Não tem como prevalecer a casa dividida. Como é que pode Satanás expulsar Satanás? Vocês são muito burros. É nessa lógica que vocês querem atrair o povo e me expulsar? Não. Então ele começa aqui a direcionar os fariseus. Fala, vocês são burros. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E aí, aonde o Espírito Santo de Deus vai me levar a este... Eu escrevo algumas coisas aqui, irmãos, e eu não vou entender nada. O sangue de Jesus tem poder, mas é o Espírito Santo que fala através da nossa boca. Eu estou com uma dificuldade com o joelho esquerdo e o pé direito. Eu falei para o meu pastor esses dias, quando nós tomamos aqui lugar nessa tribuna, glória a Deus, aleluia. É o Espírito Santo que nos toma a nossa boca. Aleluia. Somos usados corpo, alma e espírito. Porque depois eu fico vendo na gravação e falo, meu Deus, eu dei um pulo daquele lá. Nunca. No capítulo 10 do livro de Mateus, a partir do versículo 19, vai dizer, falou, não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo de Deus tomará a vossa boca e falará por vós. Mas vai falar o quê? Aquilo que está guardado. Eu leio a palavra, eu medito na palavra, para que quando chegamos aqui nós abrimos a nossa boca e não vai sair nada que não seja da parte de Deus. E aí o Espírito Santo me levou a esse versículo e falou demais. E se falou comigo, desde já, aqui sobre esse altar vai falar muito com a igreja. Não vos chamo mais servo, chamo meu amigo. Servir como servo é uma coisa, servir como amigo é totalmente diferente. É muito diferente. Por isso que o Espírito Santo, eu não tinha como. Eu falei, Senhor, como é que eu vou pregar essa palavra para jovens? E aí é dessa maneira que o Espírito Santo conduziu. O que é servir como amigo? Se nós pegarmos o primeiro detalhe, com amor e com carinho. Amor e carinho. Servir como amigo entre esposa e esposo, amor, carinho. Servir como pai aos seus filhos
e filhos aos seus pais com amor e carinho. A esposa está fazendo a janta ou o almoço, e aí está pronto, como servo servindo. Por que você quer saber que ainda não é? Como servo. Como amigo, já está quase. Quase pronto. Filhos para pais, servir como servo. Ô filha, ô filho, você pode lavar a louça para mim? Daqui a pouco eu vou. Quando der vontade eu vou. Como servo, como amigo. Sim, senhora. Sim, senhora. Glórias a Deus, aleluia. Sim, senhor, pai. Honrai pai e mãe. Servir como amigo. Estamos juntos. Carinho, amor. Servir na obra do Senhor é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É obrigação como servo. Como amigo, oh glória. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de servir. Eu posso fazer? Posso passar um pano no banheiro? Eu posso limpar a igreja? Eu posso? O que eu posso? O que eu posso? Como amigo. Carinho. Servir como amigo. Estar dentro da casa do Senhor como amigo. Fulano pisou no pé. Pato é branco. Tênis é branco. O sangue de Jesus tem poder. Como servo, como amigo, fique em paz. Glória a Deus. Não, mas eu pisei no teu pé. E daí? E daí? Vamos continuar cultuando. Glória a Deus, aleluia. Servir como amigo é diferente de servir como? É amor, é carinho. Quantas e quantas vezes você precisou de um amigo? Eu tenho aqui o pastor Vanderlei, irmãos. Ele é meu paizão, mas meu amigo. Nunca me abandonou. Nem ele, nem a sua esposa. Eu falo aqui abertamente. Nunca me abandonou. Nos piores momentos, nos melhores. Nunca me abandonou. Mesmo congregando em lugares diferentes. Eu vim aqui e congreguei há muito tempo atrás. Mas nunca. Sempre presente, sempre, em todos os momentos. Amigo, Glória a Deus. Amigo, servir como amigo, você está servindo o reino como amigo. Se você servir como servo, não dá. Servir como servo, chama para uma reunião. Meu Deus. Chamou a atenção, então, como servo. Como amigo, eu aceito, Senhor. Eu aceito, Senhor. O amigo está fazendo o que para o meu melhor. O amigo aconselha em todos os momentos. O amigo, ele tem segredos, tem intimidade. O amigo não acusa, ele protege. E ele mostra o caminho. Quando fala que me veio, eu fui. O amigo não acusa, ele protege e ele mostra o caminho. E aí o Espírito Santo vai me levando em passagens bíblicas para a gente aprender. Glórias a Deus. Aprender de mim, que sou manso e humilde. Aprender com Jesus. Olha, quer ser o meu amigo? Eu vou te ensinar o que é fazer as obras e ser servo como amigo. Amigo protege. Tá aqui, uma mulher que cometeu adultério. Fariseu e escriba, pedra na mão. O amigo se põe na frente. Não. Espera aí. Quem não tem pecado? Não, mas você sabe. Calma aí, minha amiga. Eu vou proteger. Eu vou ficar junto com ela. Não, mas ela errou.
se põe na frente e protege, não ajuda a jogarem as pedras. Não, me dá uma pedra aí também, se trouxe uma mais aí, sou bom de mim, sou que nem Davi. Não, mas espera aí, por que aconteceu isso? Por que ela chegou nessa situação? Vamos jogar pedra? Não. Como amigo, eu tenho que servir de uma forma diferente. Eu protejo. O que ele faz? Escreve no chão. Pode-se dizer que estava escrevendo o pecado de cada fariseu que estava ali na frente. E você, fulano? Está com a pedrinha na mão? E você, outro? E você? Conhece as leis, mas nada de amor e nem de carinho, proteção. Não tem nada. De que forma você está servindo? Tem que ser amigo para servir de uma forma diferenciada. Quando ele se levanta, cadê? O que ele faz com aquela mulher? Eu te protegi. Eu me coloquei na sua frente para que ninguém fizesse mal. Esse é o nosso amigo. Servir como amigo, se coloca na frente e depois mostra o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mulher, eu te protegi contra os seus acusadores. Eu não ajudei a jogar as pedras. Agora faz o seguinte: vai e não peques mais. Primeiro eu protejo, depois eu mostro o caminho. Glórias a Deus, aleluia. Não faz isso não. Agora eu olhar a pessoa sendo crucificada e ajudar a crucificar, não, peraí, mas por que aconteceu isso? Vem cá. Não vai, ninguém vai. Não, vamos pedrada nela. Não. Agora vamos ensinar o caminho. Esse é o amigo, aconselha. O servo amigo, ele vai dar o aconselhamento certo. Vai e não peques mais. Vai para o culto de terça-feira, lá tem ensinamento. Pastor Afonso, irmã Carol. Vai para os cultos de sexta-feira, de tarde, com as irmãs às 15 horas da tarde. Vem para os cultos de sábado, aconselha. Não, mas eu estou fraco. Vem, porque você vai se fortalecer. Esse erro aí você não vai cometer mais. Vai e não peques mais. Aconselhamento. Esse é o servo amigo. O servo amigo. O bom amigo, ele não expulsa, ele traz para perto. É muito fácil. Você não sai daqui. Alexandre, você não participa daqui. É diferenciado. Você é músico, eu sou do sacerdote. Não, você é para lá. Não. Quando pega uma passagem bíblica que fala de Pedro, em um momento ele está ali, Jesus volta para trás e falou: olha, quem estão dizendo por aí que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E para vocês? É assim, Pedro vai dizer o quê? Tu és o Filho de Deus, o Cristo. Ô Pedro, tu és uma... Não foi nem a carne nem o sangue, foi o próprio Deus nos céus que te revelou. Como é que Pedro ficou? Ele encheu o peito. Nossa! Hein, jovem? Depois de uma festividade dessa, glória a Deus, como é que foi? Foi tudo perfeito para o Senhor. De repente chega ali na frente, ele está chegando a minha hora. Agora, Pedro, a mente começa a se corromper. Foi falado que ontem na palavra, cuidado com os elogios. Elogio demais, servo do Deus Altíssimo. Aonde eu... não tem comigo não. Ele, ali na frente, não, Senhor, não faça tal coisa. Para trás de mim. Mas o que ele expulsou? O que ele expulsou?
Ele expulsou a Pedro? O erro foi de Pedro? A mente corrompeu. O que ele faz? Ele expulsa o que estava nele e fala: vem para cá, Pedro. Aqui, Pedro. Pedro, vem comigo. Eu sou teu amigo. Tu és Petrus, pedrinha pequena, mas sobre esta pedra edificará a minha. Vem comigo, Pedro. Eu sou teu amigo. Eu repreendo aquilo que estava tentando dominar a sua mente, mas eu não expulso você. Você vem com. Quantas e quantas vezes? Meu Deus, eu tive várias. Glórias a Deus, aleluia. Em vez de expulsar o que estava na minha vida, você não presta, sai fora daqui. Você não presta, vai embora. Mas é aqui o lugar, não é aqui dentro da casa do Senhor que eu tenho que me chegar para perto. Aqueles que estão fazendo a obra falam: vem cá, estamos juntos, somos amigos. Eu sirvo como amigo. Se eu servir como servo, a parábola de Jesus, o irmão que estava dentro da casa vem se aproximando, o outro de longe: Pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai servindo ele como amigo. Faz um churrasquinho, hein, pastor Afonso? Noel está chegando, glória a Deus. Faz um churrasco, recebe como amigo. Cadê a vestimenta? Cadê o anel? A sandália? Ah não, mas saiu, estava lá fora, estava fazendo um monte de coisa. Mas quando eu recebo como amigo. Quanto tempo que eu não te vejo. Oh glória a Deus, que falta você está fazendo aqui dentro. Por que você foi sair como amigo? Como servo, olha até torto. Chegou o fulano. O pastor já está dando oportunidade. Já está no grupo de jovens. Meu Deus. A liderança dos jovens não está vigiando. Aleluia. Eu abraço, amigo. Independente do que você fez, volte para a casa do Pai. Independente do que aconteceu, eu sou teu amigo. Amigo não abandona. Servir como amigo é diferente de servir como amigo. Servir como servo. Servir como amigo. O amigo se preocupa. Faltou um culto ou dois. Hoje é o WhatsApp. E aí? Como é que você está? Eu recebi uma mensagem hoje no Instagram que eu precisava muito. Um servo do Senhor aqui na igreja mandou lá um vídeo. Rapaz. E eu estava meditando na palavra. Pum! Ele falou comigo. Minha esposa ainda falou: coloque em chamada de vídeo aí para ele ver você chorando. Eu sou que nem Jeremias, profeta chorão. Choro mesmo na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Chorei por tantas desgraças, agora não vou chorar na presença do Senhor? Choro mesmo. Glória a Deus. E aí, não abandona, traz para perto. O servo como amigo, isso é bom. Ele traz solução e não problema. Ele é a solução e não o problema. É chegar, como a irmã Jussara falou: nossa, foi feito aqui, ninguém martelou o dedo? Não. Deu tudo certo. Graças a Deus. Mas está aqui, chamados para servir. Como servo. Podia estar melhor. Se fosse eu. É verdade, Jesus. Como amigo, nossa, glória a Deus. Os jovens são uma bênção. Eles se reuniram e conseguiram, além de estar ensaiando com os músicos, ainda estavam aqui para fazer o melhor para Jesus. Meu Deus, que coisa linda! Uma
amigo. Solução, não trazer problema. Chegar para a vida do pastor, você está vendo aquele negócio lá? O senhor não vai fazer nada? Ô pastor, você não vai, pastor? Ô pastor, e é ligação, e vai na casa do pastor. Ô pastor, você não está vendo tudo aquilo lá? Solução. Se eu estou vendo o problema, eu chamo para perto. Vamos lá, vamos ajudar. Vamos dobrar o joelho, vamos orar junto. Solução. Da outra mensagem que eu estava aqui, me veio de um que solucionou. 5 pães e 2. Um rapaz, no meio de uma multidão que sentado dava quase 5.000 homens. Chegam até ele. Senhor, olha, a multidão está com fome. Problema. Levaram até Jesus. Levaram até o pai. Pastor, hoje a galera está com fome. Tem caldo suficiente? Pastor, o senhor não vai pagar uma pizza hoje para todo mundo? Pastor, soluciona a fome do teu povo? O que o Jesus e o pastor faz? Ele joga de novo. O que tem aí para alimentar a multidão? Você me trouxe um problema como servo. Eu jogo nas tuas mãos agora. Se você é mesmo servo amigo, soluciona o problema. Glória a Deus. O que vocês têm para fazer, para oferecer? Cesto vazio. Cesto vazio não alimenta a multidão. Cesto vazio não vai adiantar de nada. Não, Senhor, Felipe vai dizer, nem se eu tivesse tanto de dinheiro aqui, a gente conseguisse, não ia. Então não traz o problema. Seja a sua. Pastor, a galera está com fome, mas eu já preparei lá em casa lá. Um pãozinho, pão com salsicha, já tem tudo preparado, pastor. Faz a fila aqui, ó. Vamos lá. As mulheres primeiro, os homens depois. Solução. Eu trago o problema, mas automaticamente, como servo amigo, eu já tenho a solução. É diferente. Servir como servo e servir como amigo. Servir como amigo é olhar a necessidade. Nossa, eu estou vendo meu amigo. Jesus é aquele que sonda os corações. Como diz o Salmo 139, eu conheço o teu deitar e o teu levantar. Eu sondo o teu coração antes que haja uma palavra na ponta da nossa língua. Ele já, pelo olhar, já se percebe. Aí no meio da multidão, um rapaz, eu tenho a solução aqui. Mas o que é? 5 pães e 2 peixinhos. Pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa. Pelo menos eu estou tentando com pouco ajudar. Agora trazer o problema e não ter nada para oferecer, não adianta de nada, é servo. Agora quando eu trago como amigo, falo, olha pastor, vai ter a cruzada evangelística. Mas para a cruzada eu estou isso. Liderança, servindo como amigo. Pastor, já está tudo aqui. Então, qual é o líder? O pastor, Jesus. Você me trouxe até as minhas mãos, mas já está praticamente tudo resolvido. Então vai lá. O que veio até a mão de Jesus? 5 pães e 2. Pai, Aramandagai, Otocondecai, aleluia. Pai, eu te dou graça, porque esse daqui se achegou com 5 pães e 2 peixinhos. Me trouxeram um problema. Mas chegou um servo amigo e falou, olha, eu tenho um pouco. Mas esse pouco aqui, nas mãos de Jesus, vai solucionar. Não, mas como é que é o servo? O servo guarda. Não, vamos comer só aqui, deixa nós aqui. Ô Danilo, tem uma caixa de bombom aqui. Como servo amigo, você trouxe uma caixa de bombom para dividir entre todos. Em toda a igreja. Pega uma faquinha lá. Conta quantos tem na igreja. Olha esse pedaço. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Bendito és tu, Jesus. Serviu como amigo. Meu Deus. Ninguém
ninguém vai ficar de fora, diz o Senhor dos Exércitos. Servir como amigo, ninguém é expulso, ninguém é lançado fora. Não, mas eu não como chocolate, mas eu dou a minha parte pro pastor Hugo. Pastor, servir como amigo, servir como servo. Ele, se fosse servo, não, minha mãe preparou, como eu disse da outra vez, a lancheira. Quem não teve lancheira? Eu queria dividir com todo mundo, mas ninguém queria meu pão com manteiga. Era aquelas jarrinhas, né, com leite. Era até manchado o bico dela. Leite com café, ninguém queria. A galera vinha tudo com aqueles todinhos já com canudo. Dá um pouquinho do teu todinho aí, serve. Não, como o teu. O seu. Bisnaguinha com presunto e queijo? Ô, me dá um pedaço. Não, come o seu pão com manteiga. Como servo, amigo, lógico. Eu te entrego aqui. Não, mas não vai faltar para você, não. O importante é você receber também. Servo, amigo. Não, mas e se for? Não, estamos juntos. Se for para mim ficar com fome, vamos ficar com fome nós dois. Agora, se for para mim ficar com barriga cheia, vamos ficar nós dois barriga cheia. Servo está em todos os momentos. Eu não posso jogar para fora. Traz a solução. Traz a solução. O que é um servo? Né? Servir como servo. Não escuta direito. Quer dizer, escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar. Eu já comuniquei, pastor direto aqui. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu gosto mesmo que fale, tem que ser assim. Não é comunicado, é convocação. E aí de repente entrou aqui. O que era mesmo que o pastor falou? Ixi, eu apaguei a mensagem do grupo. Não sei. Deixa pra lá. Ouvir. Opa, eu ouvi. Obediência. O servo como amigo, ele ouve todas as palavras que são direcionadas. O servo como amigo não vai se esquecer nada daquilo que foi falado. Não, mas quem foi que falou? Você não prestou atenção, né? Servo. Ô pastor, eu sou meio esquecido, não. Como amigo você dá total atenção. Minha esposa fica maluca comigo. Eu estou lendo às vezes uma coisa e ela está... Mas você está ouvindo o que eu estou falando? Não, acho que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Mas eu estou ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Meu Deus, que dificuldade é essa? Mas por quê? Porque nós temos que parar e falar, não, fala agora que eu vou te ouvir. Qual é a sua necessidade? E nós vamos ver que aquele que ouve, traz a obediência, alcança as vitórias. O servo como amigo vai parar para ouvir e vai receber a palavra, mesmo que seja de exortação. O amigo vem as palavras com carinho, lógico que vem, mas vem as lapadas também. Vai. Quando você fala, nossa, isso porque é meu amigo, e se não fosse? Senhor Jesus, mas você sabe que você está recebendo aquela exortação, principalmente quando vem da nossa liderança, o pastor. Você sabe que você está recebendo, ele não quer o meu mal, ele está querendo o meu bem. Deus só corrige aquele que ele ama. Não vos chamo mais servo, mas meu intimidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que agora minha mãe quando falava para mim, meu Deus, entra no teu quarto agora, vai lá para dentro. Não do céu. Hoje, nos dias de hoje, era o que está acontecendo? Espancamento na casa lá da... Eu falava para minha mãe, mãe, você nunca teve, mas se tanto que se aprontou, e apanharam, não teve que tomar banho de salmoura. Hoje em dia, criançada é uma bênção. Meu filho nunca levou um tapa, meu. Levou, filho? Nunca. Só pelas palavras. Minha filha é a mesma coisa. Mas nós vamos ver que a obediência e o escutar. Quando se fala sobre a obediência e o escutar, como o servo acaba não ouve direito. Depois ele vai falar de novo. Ele vai repetir tudo isso daí. Servo,
Como amigo, Jesus chega, Mar da Galileia. Ele olha de longe, não somente o barco de Pedro, mas outros barcos. Ele se aproxima. Ele viu o que aconteceu com Pedro. Uma noite frustrante. Não pegou nada. Quem vai chegar do lado? O amigo. Você já teve dias frustrantes, noites frustrantes, e não veio ninguém socorrer? Mas aí chega quem? Jesus. Eu não vos chamo mais de servo, mas meu amigo. Quando você estiver naquele momento frustrante, Jesus não pediu o barco emprestado, simplesmente ele entrou e sentou. Já imaginou assim? Já parou para imaginar? Jesus, quando entra dentro do barco, Pedro estava lavando as redes, estava pensando no amanhã, estava lavando as redes. Mas quando ele olha para o lado, ele vê Jesus. Jesus já tocou no coração de Pedro, porque Pedro, aquele homem, carrancudo, quando ele olha para o lado, é a mesma coisa a gente sair ali fora e você olhar uma pessoa dentro do teu carro. Você está maluco? O que você está fazendo aí? Vão segurar de repente o servo do Senhor? O que acontece? Mas o amigo, não, mas o que está acontecendo? O que Jesus falou? Olha, afasta um pouquinho. Quando está lá na frente, ele prega a palavra. E depois que prega a palavra, o que ele diz? Direciona. Você teve uma noite frustrante? A sua caminhada não está sendo fácil? Em jovens, Jesus vai olhar e falar: olha, agora joga desse lado, faz desse jeitinho agora. Você tentou o tempo inteiro fazer desse jeito, agora faz Sim, Deus usa a boca da liderança, Deus usa os louvores, Deus usa a palavra, direcionando, fala: você fez, nossa, nada dá certo, nada eu consigo, nada vai para frente. Aí chegou o servo amigo: para de tentar desse lado, joga aqui agora. O servo amigo vai fazer o quê? Não, eu vou. Ele já não tinha tentado daquele lado? Já. Mas o que ele faz? Ele obedece. Ele ouve aquelas palavras do servo amigo. Quantas e quantas vezes já chegou até nós e nós quebramos a cara várias vezes. E aí você fala: olha, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse, porque nem boca de mãe, né? Filho, leva a blusa. Aí o céu está ensolarado. Leva o guarda-chuva. Não vai chover. Não vai fazer frio. Meu Deus do céu, você chega na esquina. O servo amigo fala: não, pode estar ensolarado, mas se você está me dizendo, não é para o meu mal, é para o meu. Glórias a Deus. É para o meu bem. Ouve as palavras. O somente servo, muitas das vezes, vai achar os fariseus. Você entende de tudo, mas vocês não são meu amigo. Vocês sabem todas as leis, mas vocês não são meus amigos. Agora, quem é meu amigo, eu direciono e ele vai dar certo. Eu falo e ele vai ouvir as minhas palavras e acaba dando certo. A obediência traz os milagres. O servo amigo vai escutar e vai estar junto. Glórias a Deus, aleluia. O amigo, o servo amigo está sempre junto nos momentos mais difíceis. Pega um velório onde Jesus está entrando dentro da cidade de Naim. Quantas pessoas ali? Tinha as carpinteiras, né? Carpinteiras, que eram contratadas para chorar no velório. E aí imagina, todas elas ali do lado, tem até um louvor, né? E ela vai dizer: olha, a mesma história se repete. Todos contratados para chorar. Se é amigo mesmo, a pessoa chega do lado, ela vai abraçar e a pessoa vai: nossa, eu precisava tanto desse abraço. Quando Jesus entra no meio do sofrimento daquela mulher, o servo, somente servo, poderia olhar e falar: está vendo? Está se repetindo. Por quê? Porque não está caminhando na igreja, porque não está isso, não está aquilo.
não tá, as coisas vão acontecer tudo ao contrário mesmo. Mas o servo amigo fala: vem cá, aconteceu isso, vem cá, eu tenho um abraço para te dar, eu vou chorar junto contigo, estamos juntos nesse sofrimento aí, você não está sozinho. É o servo amigo. Vai dizer que ele entra e quando ele olha, o que diz a palavra do Senhor? Fitando os olhos, fita os olhos naquela mulher. Por quê? Porque ele olha lá no profundo e vai dizer para ela o quê? Não chores. Automaticamente o choro cessou. Quando fala a mesma palavra lá no livro de Atos dos Apóstolos, o que Pedro e João faz? Servo ou servo amigo? Subindo ao templo. Se fosse servo somente, nem olha muitas das vezes e não depara na necessidade. Nosso irmão está do nosso lado quantas e quantas vezes, e a gente está ali falando: Paz do Senhor Jesus, amém, Deus abençoe, Paz do Senhor Jesus. Servo amigo: Paz do Senhor, como é que você está? Você vai bem? Aquele abraço de estralar a espinha. Como é que você está? Como é que está a tua família? Como é que vai? Não vai. Como é que você está? E continua fitando os olhos. E se você vai perguntando: não está legal, não. Amigo, o amigo persevera em querer saber a dificuldade do próximo. Persevera em querer saber: eu posso ajudar em alguma coisa? O que eu posso ser útil para a tua vida? Glórias a Deus. Não tem nada, rapaz, não tem nada que eu possa fazer. Alguma coisa eu posso te ajudar. Em alguma coisa eu posso fazer. E o que Jesus fez? Não chora. Ele viu, falando: então a necessidade é essa. Mas primeira coisa, ele não poderia ter entrado. É interessante isso. Ele se depara, o caixão, o menino deitado. Ele poderia já, olha, tocou no esquife, né, no caixão. E aí o menino, senta, vai, ressuscita. Mas ele vai primeiro no menino ou primeiro na viúva? Na viúva. Se a necessidade daquela mulher fosse só o menino, ele não tinha ido no menino? Ele teria ido no menino. Mas a necessidade dela era outra. Ela não chorava só por causa da morte do menino. Quando ele olha nos olhos dela, muitas das vezes ela estava se apegada ainda no esposo que ela perdeu. Mulher, não chores mais. Eu sei que está difícil para a tua vida. A perda que você teve, agora está enterrando mais um filho. Mas eu estou aqui, ó, não chores. Não chores. O amigo, o servo, muitas das vezes não observa. E nós temos que observar. O que está precisando? Quando pega estar junto e não poder ajudar e não atrapalhar. 2 profetas. É gostoso, o Espírito Santo passeia assim na Bíblia e eu vou assim, vai, o Espírito Santo vai em outra. 2 profetas, Elias e Eliseu. Eliseu tinha um amigo, Geazi. Como servo ele poderia ter negado algumas coisas, mas como amigo ele fez mesmo que fosse dar errado. Entra na casa da sunamita. A sunamita está lá, tem tudo. Tanto é que oferece para ele candeeiro, oferece cama, cadeira, tinha luz, tinha comida, estadia, tem tudo. Quando eles saem para fora, Eliseu não tinha observado nenhuma necessidade. O servo amigo do lado já estava como? De olho. Olha, eu vi que, nossa, não tem, está sem sapato. Irmãos, eu vim para a casa do Senhor numa dificuldade. Deus não abria a porta e eu, por ter, infelizmente, um passado corrompido, muitos BOs na justiça, e minha capivara totalmente suja. Eu não tinha um pensamento, não é como os dias de hoje, de você entregar um currículo e muitas das vezes você ter o nome sujo na justiça, você ser contratado. Naquela época era muito difícil.
Isso há 15 anos atrás. E aí esse era o meu pensamento. Aí entrei na casa do Senhor, quantas e quantas vezes. Eu tinha um sapato, Jesus que tinha me dado. E eu ia, tinha um blazinho, uma calça jeans, a esposa. E esse sapato era guerreiro, pegava comigo na caminhada, mas chegou um dia que a sola não aguentou. Irmãos, mas era um buraco. Cabia um tapinho. E como eu ia para a casa do Senhor? Com um amigo. Ah, glória a Deus. Aleluia. Se eu estou passando por isso, que é a vontade de Deus. Glória a Deus. Se tivesse algum servo amigo, muitas das vezes ia olhar e falar, varão do céu. Só que eu escondia muito bem. Nossa. Eu ia dobrar o joelho no altar e eu ficava de lado. Ia pregar a palavra, eu ficava de lado. E o pezinho ficava como? Ó, era assim e o outro tampava. Rapidinho já levantava, antes de todo mundo levantar e dava glória. Quando chovia, irmãos, terrível. O banheiro ficava do lado de fora e tinha um corredor. Vinha aquela água, cera. Eu falava, meu Deus, tem que ir no banheiro, tem que ir no banheiro. E aí eu ia. Quando eu voltava, eu tinha pelo menos pisando na pontinha da sola do pé. Eu estava dentro da igreja. Mas continuava servindo como amigo. Mas nós vamos ver que Eliseu, ele olha e não vê a necessidade. Geazi olha e fala, olha, não tem filho. Opa! Ele sai da porta para fora e fala, no tempo determinado terás um filho. Ele vai dizer que o tempo se passa, aquela mulher tem um filho, e o filho adoece e morre. Quando ela vai, é maravilhoso. Tem o sangue do tsunami. Como é que você vai? Bem. Como é que vai a tua casa? Vai tudo bem. Como é que vai teu filho? Tudo bem. Como é que vai? Vai tudo bem. Servindo como amigo. Como é que vai? Vai tudo bem. E aí chega em determinado momento, eles olham e observam de longe. O que ele faz, Eliseu? Seu amigo, Geazi, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. E o Geazi fala, meu, não sou eu o profeta, eu poderia te falar? Não sou eu o profeta é você. Foi você que profetizou o filho, não fui eu. A culpa é tua, não é minha. Servo. E como amigo, senhor, eu vou lá, o que eu posso ajudar? Vai lá. Quando chega, fala, não, vai tudo bem. Ele volta, ela falou, vai tudo bem. Quando ela se aproxima, fala, meu filho está morto. O que ele faz? Dá o cordão para Geazi. Geazi poderia ter negado. Eu não vou com esse cordão. Mesma coisa do cajado de Moisés, vou nada. Se vira, pastor, o problema é teu. Não vou não. Servo amigo, eu vou. Mesmo que não dê certo, eu vou tentar. Mesmo que eu não consiga, eu vou tentar, porque eu sou servo amigo. Eu vou lá. E ele foi, todo confiante. Ele coloca o cordão em cima, faz a oração e a criança, nada. E quando ele volta, ele continua como servo amigo. Olha, não deu certo, tudo bem, Geazi. Ele vai lá e o menino ressuscita. O servo amigo desviou. Você vê Geazi desviado? Vê nada. Não deu certo hoje, mas amanhã pode dar certo. Eu vou me envolver. Quando fala de Elias, tem um moço, meu Deus, que nem é mencionado o seu nome, no Monte Carmelo. A luta contra os profetas, 850 profetas de Baal, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17 e 18. E aí quando chega, depois de toda aquela batalha, Deus derrama fogo dos céus, consome todo o holocausto. A mesma oração que Elias tinha feito para não vir chuva, ir contra o Deus dele que dizia que era o Deus da chuva, ele vai orar de novo, falar, agora eu vou orar para que venha chuva. Um moço que estava do lado, servo como amigo. Não era somente um servo. Da onde eles estavam ali até a parte de cima, 1 quilômetro, até 1,5 quilômetros. O que ele pega e fala, olha, eu vou orar aqui. Você vai subir lá para ver um sinal. O servo já ia olhar aquela caminhada. Vou nada. Vou não.
E o servo amigo, eu vou. A primeira subida até que é fácil, não é? Quando ele volta, não vi nada. O céu está todo azulzinho. Não viu nada. Sobe de novo. E o servo? Não vou subir. Se eu acabei de olhar, está tudo azul o céu. Eu vou, vai. Segunda vez volta. E aí, viu alguma coisa? Não. Sobe lá nem que seja 7 vezes. O servo já tinha pegado outro trigo já. Elias ia ficar esperando lá, mas cadê o cara que não volta? Não voltou mais para falar nada. Agora o servo amigo, ele vai tentando. Ele vai tentando. Ele vai tentando. Se é para ver o milagre, nós vamos tentar. Você vai orando aí que eu vou subindo lá. Você vai orando aí que eu vou subindo lá. Eu vou subindo com alegria. Eu vou servindo com alegria. O servo amigo serve com alegria. Ô pastor, o sangue de Jesus tem poder. Que caminhada que o Senhor mandou fazer. Mas deu tudo certo. O nome do Senhor foi glorificado. Eu posso ir e voltar várias vezes, mas como servo eu vou desistir. Eu vou parar. Nós fizemos já oração para aquela família. Não quer nada com nada não. Servo. E o servo amigo? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Quantas e quantas vezes não oraram por mim, para minha esposa? Círculo de oração vai orar por quem? Noel e a Paula. Noel, 10 anos. Noel e a Paula. Noel e a Paula. O círculo de oração daqui do Jardim Pereira poderia ter dito: ô irmã, para de apresentar isso, tá vendo que não tem mais jeito? Servo amigo, vai dar certo. Esse ano nós vamos abrir agora uma campanha no círculo de oração. Vamos colocar o nome deles e vai dar certo. Glória a Deus. Servo amigo, confia, traz para perto, está junto em todos os momentos. Agora o servo fala: desiste fácil. Não quero saber não. Larga a mão. O servo amigo traz para perto. Glória a Deus, aleluia. Traz para perto. Quando fala de até deixar a nossa dor e ir atrás da dor do próximo. Acontece isso? Acontece. Qual é a situação que Jesus passou? A morte de João Batista, seu primo. Enquanto um estava no ventre, o outro estava no outro ventre. Vai dizer no livro de Lucas, capítulo 1, que os dois se encontraram nos ventres, Maria e Isabel. E dentro do ventre, oh glória, aleluia, cheio dos Espíritos Santos, passaram, transmitiram para suas mães. Os dois, imagina o encontro, dentro do ventre, as crianças glória a Deus, aleluia, sapateando dentro do útero. Quando ele saiu para fora, tinha praticamente a mesma idade. João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, raça de víboras. Por que ele fala raça de víboras? Porque os fariseus estavam sempre escondidos atrás de uma moita. Ou raça de víboras que está escondidinha atrás. É para você essa palavra. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando ele olha para a fila, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus se aproxima, se batiza. Olha, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele é batizado, mas tem que se cumprir, João. Tem que se cumprir. E vai dizer para trazer a verdade. O amigo fala a verdade. O amigo não mente, não engana. E por causa da verdade, a cabeça dele, numa bandeja. Chega os discípulos até Jesus. E quando chega com a notícia: cadê João? Só levamos o corpo para enterrar, mas a cabeça foi lá. O que acontece com Jesus? Ele recebe a notícia e ele parte para um deserto, para ficar sozinho. Preciso chorar. Eu preciso ter o meu momento de choro. Ele era 100% homem e 100% Deus. Era um momento de tristeza de Jesus. Mas no momento de tristeza de Jesus, sabe o que ele fez? Ele deixou de lado a sua dor.
e resolveu servir como amigo. Por quê? Porque a multidão o apertava. É necessário fazer os milagres. Eu deixo a minha dor para poder ajudar o próximo. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas a dor do meu próximo ainda é muito maior do que a minha. Aí eu deixo, vou deixar aqui ficando. Vem cá, filho. Você pode me ajudar? Lógico. É agora. Te liga. O servo, ele vai olhar. Os jovens não fazem isso. Fica olhando para o telefone tocar até desligar. E tum. Depois que desliga, espera um pouquinho e vai lá no WhatsApp. Você ligou para mim? Aqui ninguém faz isso. Meu Deus. Você ligou para mim? Ah, liguei que eu estou precisando falar contigo. O servo amigo. Oi. Agora. Aonde você está? Eu estou junto com você. Eu estou indo agora aí. Não, espera aí. Não sai daí não, porque eu estou junto contigo. Servo amigo. Ele deixa todo o seu momento para ajudar o próximo. Ele abandona a sua própria vida para dar a vida para o seu próximo. Jesus faz o quê? Deixa os 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas e amar ao seu próximo como assim. Eu abandono tudo para cada vez mais estar junto. Se eu, na época de jovem, eu sei que está quase dando horário, se eu na época de jovem tivesse sido amigo de Jesus, a minha trajetória poderia ter sido bem diferente. Mas eu com 9 anos comecei no tráfico e no roubo. Eu servia a demônios. Era eu que acendia o charuto e o cigarro para dar para o Exu, enquanto incorporava no meio do terreiro, dentro da minha própria casa. Era eu que colocava os copos de cachaça e servia com 7 anos de idade. E aquilo para mim era o caminho, porque não tinha amigo que falasse: você está errado, não é esse o caminho. Por mais que a pessoa vá contra você, eu não tinha amigos. Nunca consegui sequer um amigo no mundo. Pelo contrário, eu fui cada vez mais me perdendo. Com 11 anos de idade eu perdi meu pai por suicídio, por causa de obra de macumbaria. Foi feita uma obra de macumba para a vida do meu pai por causa de inveja. Ô pastor, como assim? Tem muito crente que fala: está debaixo do meu pé. Aquele que está de pé vigia para que não caia. A rasteira é grande. O inimigo foi jogado dos céus com toda a sua força. O único que tem poder é Deus. Meu pai saiu possuído de dentro de casa e pulou lá nas 7 quedas. Depois de um dia de procura, aí chamamos os bombeiros, não encontraram nada. Quando nós chegamos no outro dia, fomos lá onde tinha o terreiro, tinha uma pessoa que recebia, e a minha avó recebia os Exu para poder expulsar. Descemos lá, de repente saiu um Exu dando gargalhada. Eu sou o José 7 Quedas, eu estou com o seu pai, fui muito bem pago, estou com ele na 3ª curva do rio, só vou liberar ele no 3º dia. Quando foi no 3º dia, depois do meio-dia, demônio dando ordem dentro de casa, porque não tinha ninguém amigo para nos mostrar o caminho. Nós não éramos amigos de Jesus. Quem não se torna amigo de Jesus é só desgraça. E aí fomos lá no 3º dia, chamamos o bombeiro depois do meio-dia. Quando saiu, o demônio falou que estava abraçado com ele na 3ª curva. Foi lá e o bombeiro achou ele assim, ó, dentro da água. Aquilo foi traumático para mim. Com 11 anos de idade eu olhei aquilo e minha vida afundou mais ainda. Continuei no tráfico e no roubo, e cada vez mais me perdendo em muitas coisas. Passei por dentro de cadeias, mas não era permissão de Deus que eu ficasse muito tempo. Rapidamente Deus tirava. Aí depois de muito tempo, com 19 anos, encontrei a dona Paula, e ela começou a me mostrar quem era o amigo de Jesus. Ó, é ali que um dia você vai estar ali dentro. E eu falava para ela: o sangue de Jesus tem que ter esse negócio aí. Nunca. Bando de doido que fica gritando. Mas eu não sabia que o amigo Jesus é maravilhoso.
Eu não sabia que ter Jesus como amigo é a melhor coisa que acontece neste mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito por todos nós. Quando foi no ano de 2011 para 2012, todas as vezes a minha esposa fazia uma visita no culto. Às vezes era aqui, às vezes era lá na sede, às vezes era em outra igreja, culto na praça. E todas as vezes que ela ia, Deus levantava um vaso e falava: olha, eu estou vendo aquele lá, Deus está fechando a sepultura. Mais uma vez, ela chegava em casa e falava: não, eu não tinha amigos, eu não sabia quem era este amigo Jesus. Até que chegou um dia, ela estava atravessando aqui, no Ipanema. E quando ela estava atravessando, no meio da rua, tomou uma mulher a mão dela, que ela nunca viu, nunca mais viu. E aí falou para ela: olha, esse ano é um ano de reboliço dentro da tua casa. Sou eu, Deus, que vou entrar com transformação. Mas aquele que está lá não vai vir pelo amor, mas vai vir pela dor. A Bíblia não diz, pastor, que vai vir, se não vier pelo amor, vem pela dor. Eu vim pela dor e louvo a Deus por isso. Porque se fosse pelo amor, pelo carinho que tem que ter um amigo, eu muitas das vezes não viria. Coração duro, amargurado. Mas aí me levou numa depressão profunda após muita droga. Depois de uma noite que eu passei na cadeia, eu fui liberto no outro dia. E quando saí no outro dia, saí com o pensamento: eu vou me matar. Eu vou me matar. Quantas e quantos jovens que têm tirado a sua própria vida, por quê? Porque não encontram um amigo. Não somente jovens, mas pessoas dentro da casa do Senhor que não encontram um amigo. Estamos juntos. Isso daí não é frescura, não. Nós estamos juntos nessa caminhada. E aí continua. Aí eu cheguei em casa, o pensamento: tomei 3 copos de veneno. Falei: agora eu vou esperar a minha morte. Mas Jesus tinha uma promessa. Aleluia. Quando Ele fala: olha, agora não te chamo mais como servo, mas meu amigo. Oh, glória a Deus. De lá de dentro eu saí. A casa era uma ribanceira. E aí eu saí, depois de já vomitando sangue, perdendo a visão, eu desci rolando e caí do lado de dentro de um pesqueiro. Só levantei a mão e pedi ajuda. Ele me levou dali até o posto de saúde aqui de Terra Preta. Do posto de saúde até Mariporã, eu tive 5 paradas cardiorrespiratórias. Às vezes eu olho e vejo uma pessoa que teve só uma parada cardiorrespiratória e não volta mais. Eu tive 5. Eu ia e voltava. Eu ia e voltava. Mas Jesus tinha uma promessa. Ele não queria ser eu como servo, mas Ele queria ter eu como amigo. Jesus quer ter nós todos os dias como amigo. Temos que parar de servir como servo e servir como amigo. Quando chegou lá no hospital de Mariporã, depois de praticamente 1 hora, a minha esposa estava do lado de fora, 2 policiais que já estavam lá preenchendo a prancheta, por causa que era suicídio. Aí falaram para minha esposa do lado dela: esse daí, se não morresse agora, já estava na agenda para ser morto. Minha esposa ainda olhou: como assim? E aí ela saiu para o lado de fora, a enfermeira correu atrás dela e falou: olha, não tem mais o que fazer. O seu marido entrou em óbito. Ela levantou a mão para o céu: Senhor, o Senhor falou que tinha promessa. Oh, glória a Deus. O Senhor falou que ia usar ele, ia pregar até dentro das delegacias, dentro dos presídios. O Senhor falou que ia usar a vida dele. E aí, o meu amigo, o nosso amigo, que está lá nos céus, de repente, eu imagino até hoje o susto daquelas enfermeiras, porque eu já estava na maca com o lençol por cima, amarrado com os tubos, já porque estavam fazendo lavagem. E de repente, uma luz se abriu e eu já queria sair de lá de dentro de qualquer jeito. Aí elas correram lá fora e falaram: olha, o seu esposo está vivo, ele voltou à vida. Sabe por quê? Porque o nosso amigo Jesus, ele não tem morte, ele tem vida para todos nós. Quando nós aceitamos ser amigos de Jesus, ele tem vida, ele não tem morte. E se nós aceitarmos, se nós assim servirmos ele como amigo, tudo, como vai dizer a palavra, tudo que pedires em meu nome, eu vos darei. Tudo que pedires a mim, também pede ao meu Pai, que está lá nos céus. Em nome de Jesus, amém? Então, jovens, não deixe de ser amigo de Jesus. Igreja, não deixe de ser amigo de Jesus. Sirva como amigo, que possamos
receber essa palavra, cada vez mais caminhar através dessa palavra e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Me perdoa ali pelos 2 minutos, em nome de Jesus. Mas você que recebeu essa palavra, às vezes está aqui no nosso meio e ainda não é amigo de Jesus. Como assim, pastor? Quer ser amigo de Jesus? Eu não tinha amigo no mundo. Quantas vezes ficava assim, ó, saía em todos qualquer lugar, sempre armado. Nunca saía de casa se não fosse armado. Comprei arma até para minha esposa. O sangue de Jesus tem poder. Saíram os 2 armados de casa. Por quê? Porque nunca tivemos amigo. Mas agora a gente sabe quem é o nosso verdadeiro amigo. Dentro da casa do Senhor nós encontramos verdadeiros amigos. E se você ainda não encontrou esse verdadeiro amigo, nesta noite está sendo dada a oportunidade. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Que está longe? Você não está desviado, você se afastou. E o seu amigo está te chamando de volta nessa noite. Tem alguém no nosso meio, em nome de Jesus? Ou que ainda não aceitou a Jesus como seu verdadeiro amigo? Tem alguém no nosso meio, em nome de Jesus? Se não tem, que Jesus te dê uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Exalte o Senhor com a melhor salva de palmas.